Olá, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer para vocês a respeito do Romanceiro da Inconfidência. E como primeiro vídeo, nós vamos começar a tratar dos versos iniciais do Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, que é a fala inicial. Como nós sabemos, o livro contém 85 romances, né? Romances não no conceito que nós temos hoje de romance, como narrativa longa, mas romance no conceito da Idade Média, em que os trovadores escreviam narrativas líricas para serem cantadas, para serem memorizadas, e essas narrativas eles chamavam de romances. Então são 85 romances que compõem o romanceiro, e além dos romances nós temos fala inicial e a composição dos cenários, né? Na fala inicial, que é esse primeiro poema que nós vamos estudar, nós vamos analisar os recursos poéticos que compõem essa fala inicial. Então, só para deixar claro para vocês, Cecília Meirelles escreveu o Romanceiro na década de 40 do século XX, então 1940, 1950. O livro foi publicado em 1953, então escrito no século XX. No entanto, o livro trata de fatos que aconteceram no século XVIII, durante o período do ciclo do ouro em Minas Gerais. Como que a Cecília Meirelles conseguiu trazer conhecimentos históricos para o seu Romanceiro da Inconfidência? Inicialmente ela esteve em Ouro Preto, que nós sabemos que era chamada de Vila Rica, né? Hoje é Ouro Preto. Ela esteve lá como jornalista para cobrir a Semana Santa, certo? E essa visita a Ouro Preto a impressionou bastante. Ela começou a pesquisar a história dos fatos que envolveram a Inconfidência Mineira. Então ela fez toda uma pesquisa histórica para construir esses versos. Nós sabemos que os versos compõem uma obra de ficção, no entanto, tem muitos fatos históricos aí que realmente aconteceram. Então, para iniciarmos o nosso estudo a respeito dos primeiros versos que compõem a fala inicial do Romanceiro da Inconfidência, eu vou fazer para vocês uma leitura desses versos para em seguida nós retomarmos aí os recursos poéticos utilizados. Fala inicial. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão, pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso e por muros e janelas o pasmo da multidão. Batem patas de cavalos, suam soldados imóveis na frente dos oratórios, que vale mais a oração? Vale a voz do brigadeiro sobre o povo e sobre a tropa, louvando a augusta rainha, já louca e fora do trono, na sua proclamação. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune? Quem é culpado e inocente? Na mesma cova do tempo cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Liras, espadas e cruzes, pura cinza agora são. Na mesma cova as palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados.
mentira e verdade estão. Aqui, além, pelo mundo, ossos, nomes, letras, poeira. Onde os rostos? Onde as almas? Nem os herdeiros recordam, rastro nenhum pelo chão. Ó grandes muros sem eco, presídios de sal e treva, onde os homens padeceram sua vasta solidão. Não choraremos o que houve, nem os que chorar queremos. Contra rocas de ignorância, rebenta nossa aflição. Choramos esse mistério, esse esquema sobre-humano, a força, o jogo, o acidente da indizível conjunção, que ordena vidas e mundos em polos inexoráveis, de ruína e de exaltação. Ó silenciosas vertentes, por onde se precipitam inexplicáveis torrentes por eterna escuridão. Então vamos ver agora os recursos poéticos utilizados aqui nesses versos iniciais. Já tem aqui a separação das sílabas. Essa separação das sílabas é a separação das sílabas poéticas. Elas até se parecem com a separação das sílabas gramaticais, mas há algumas considerações a serem feitas, né? Visto que a separação das sílabas poéticas nós fazemos conforme a leitura que nós fazemos dos versos. Tá? Então, não é só pela grafia, né? Mas pela leitura que fazemos dos versos. Então, e a contagem das sílabas poéticas se dá por verso. O que é verso? É cada linha do poema. Então, pegando a primeira linha, não posso mover meus passos. Observem que já estão separadas aí as sílabas, né, desses primeiros versos. Essa separação do primeiro verso aqui, bastante simples, segue basicamente a separação das sílabas gramaticais, né? Só que observem que paz, a sílaba paz está destacada. Porque na contagem das sílabas poéticas, em cada verso nós contamos até a última sílaba tônica. Então a última palavra é a palavra passos. E a sílaba mais forte da palavra passos é paz. Então conta até paz. Contando as sílabas até paz, nós temos neste verso 7 sílabas. Então 7 sílabas poéticas. Observando agora o segundo verso. Por esse atroz labirinto. Observem aqui que permaneceu junto a última sílaba da palavra esse e a primeira sílaba da palavra atroz, que é o A. Então, se há. Porque quando fazemos a leitura, essas duas sílabas se juntam. Por esse A, se atroz labirinto. Né? Então, isso é comum na poesia, porque nós fazemos a leitura como se fossem uma sílaba apenas, né? Então, em palavras que terminam com vogal, seguidas de palavras que iniciam com vogal, como aconteceu aí, né? Esse termina com vogal E, e atroz começa com a vogal A, então permanecem juntos. A última palavra desse verso, labirinto, urim, é a sílaba mais forte, então é até essa sílaba que nós vamos contar. Por esse atroz labirinto. Então, contando as sílabas, novamente nós temos aqui 7 sílabas poéticas. O terceiro verso, esquecimento e cegueira. Então, notem o D, mantive junto com o es, porque termina com a vogal E, e a palavra D, né? E a palavra esquecimento começa com a vogal E. Então, uma palavra termina com vogal e a seguinte começa com vogal e permanecem juntos na hora em que nós fazemos essa leitura, né? Às vezes, praticamente não se percebe 2 es conforme a leitura que nós fazemos, né? Então, permanecem juntas. Esquecimento termina com a vogal O e em seguida nós temos outra vogal que é a vogal E, então permanecem juntas também. A palavra cegueira, a última sílaba tônica é gay, certo? Então,
contamos até a sílaba gay e nós temos aí 7 sílabas. No quarto verso, em que amores e ódios vão, em que há. Percebem que o e o a praticamente se juntam na nossa leitura? Então, duas vogais, né? Uma palavra termina com vogal, em seguida outra palavra começa com vogal. Essas duas sílabas permanecem juntas, tá? A mesma coisa lá, o e o o da palavra ódios permanecem juntas, tá? São duas vogais, né? Embora de palavras distintas, são duas vogais que na leitura permanecem juntas. A última palavra desse verso é vão, que já é uma palavra tônica, né? É uma sílaba única e é tônica, então contamos até ela. Contando as sílabas aqui, nós temos também 7 sílabas poéticas. No quinto verso, pois sinto bater os sinos. Aqui nós não temos junção de sílabas por conta de vogais, né? Porque nenhuma palavra, ao terminar com vogal, se junta com outra que começa com vogal. Isso não acontece aqui. Contamos até si da palavra sinos, porque o si é a sílaba tônica da última palavra do verso. Temos 7 sílabas também. Percebo o roçar das rezas, o sexto verso. Percebo, termina com a vogal O, em seguida nós temos mais outra vogal O, e na leitura nós colocamos as duas juntas. Então, não são separadas essas duas sílabas, né? Elas permanecem juntas. A palavra rezas, que é a última palavra desse verso, ré é a sílaba mais forte, portanto, contamos até ré, certo? Então, temos também 7 sílabas poéticas. O sétimo verso, vejo o arrepio da morte, vejo o arrepio da morte, vejo o arrepio. Percebem? O vejo termina com a vogal O, nós temos um O em seguida e em seguida o A de arrepio, né? Então, essas sílabas vão permanecer juntas, não separam, porque a palavra vejo termina com vogal O, em seguida temos outra vogal e a palavra seguinte também começa com vogal. Então, são 3 vogais aí que permanecem juntas. A palavra morte, mor, é a sílaba mais forte, então contamos até a sílaba mor. Novamente, 7 sílabas, né? A voz da condenação. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas, né? Então, observando a palavra condenação, que é a última palavra, a sílaba mais forte é são, lógico, ela é acentuada, né? Então, contamos até o são e nós temos aí 7 sílabas poéticas. Aqui nós vemos mais alguns versos com as sílabas já separadas em cada verso. Podemos contar aí que temos 7 sílabas em cada verso, 7 sílabas poéticas. Lembrando que a palavra termina com vogal, se a palavra seguinte começa com vogal, elas permanecem juntas nessa sílaba, porque na leitura nós lemos como se elas estivessem juntas, certo? Aqui também nós temos nesses versos as rimas, bem evidentes entre a palavra oração, que está no quarto verso, final do quarto verso, e a palavra proclamação, no último verso. Então, são palavras que rimam aí. Mas há também sonoridade semelhante entre tropa e trono, né? Que são 2 palavras que aparecem no final de versos, né? Então, uma sonoridade semelhante. Nós temos também a repetição de sílabas muito semelhantes nos versos. Vale a voz do brigadeiro sobre o povo e sobre a tropa. Então, percebam ali o bri e o bre, né?
o bri de brigadeiro e o bre da palavra sobre, que aparece 2 vezes no verso seguinte, né? E o tro, né? Esse som com R aí no meio que dá uma semelhança, né? É quase que um trava-língua aí, esses 2 versos. Se nós tentarmos ler eles rapidamente, dá quase um trava-língua, né? Então, esse trabalho com a sonoridade das palavras também é um recurso da poesia empregado aqui pela Cecília Meirelles. A gente vê todos os versos aí com 7 sílabas, né? Tá destacado aí de amarelo a última sílaba tônica de cada verso. E em cada verso, 7 sílabas. Por exemplo, o último verso. Na sua proclamação. Né? O som é o mais forte, conta até o som. Nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Então, 7 sílabas poéticas. 7 sílabas poéticas é uma medida que foi utilizada muito pelos poetas lá na Idade Média, porque é verso curto, tá? Era bastante utilizado verso de 5 e verso de 7 sílabas durante a Idade Média, tanto nas cantigas eram poemas feitos para serem cantados. Aliás, na Idade Média não havia divisão, separação entre música e poesia. E também nos romanceiros, né? Como eu já falei para vocês, essas narrativas em versos, né? Feitas para serem cantadas. Nós temos então aí versos de 7 sílabas, que são heptassílabos, né? Heptassílabos de 7 sílabas, chamadas também de redondilha maior. Então, são versos curtos, fáceis de serem memorizados, como eram produzidos na Idade Média. Mas não é toda a obra da Cecília Meirelles com versos de 7 sílabas. Nós vamos encontrar em outros poemas versos com números diferentes de sílabas. Inclusive, às vezes a estrofe tem a maioria dos versos com a mesma sílaba, mas o último verso tem menos sílabas, até de 3, 4 sílabas. Então, não é o romanceiro da Inconfidência inteiro com 7 sílabas. Ok?